Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Vamos dar continuidade, já estamos chegando muito próximos do fim de Romanos capítulo 8, não é? Porque nas terças-feiras nós temos feito exposições do grande capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu peço aos meus irmãos que abram a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8 nós leremos os versículos 35 e 36. O texto é Romanos capítulo 8, versículos 35 e 36, que dizem assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse é o nosso texto. Vamos orar e suplicar de Deus a sua assistência, a sua iluminação, sem as quais a palavra de Deus se não nos aproveita. Falemos com o Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, nós clamamos a Ti e suplicamos de Ti esta bênção de compreendermos a Tua palavra de maneira salvadora, de maneira edificante, santificadora, que a palavra de Deus venha ao nosso coração, sim, Senhor, mas venha acompanhada do poder do Espírito Santo, Deus, que habita em nós e nos santifica. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos dedicados à última sessão, ao último parágrafo de Romanos capítulo 8. Nós estamos nos versículos 31 a 39, que é, na verdade, o ponto mais elevado da segurança do crente. É o nosso porto seguro. Há poucos textos na Escritura com tanto valor, com tanta importância como os últimos versículos de Romanos capítulo 8. Nós já vimos, à luz desse parágrafo, que contra a causa da nossa salvação não há adversários, nem acusações, nem juízos condenatórios. Na verdade, já vimos que adversários, acusações e condenações são todos irrelevantes. Os adversários são inofensivos, as acusações não prosperam, os atos condenatórios são nulos, eles não valem nada perante o tribunal de Deus. E a segunda parte do versículo 34 pode ser conectada com aquilo que já foi dito, com aquilo que precede, como sendo, digamos, o fundamento da justificação de Deus. Eu quero ler com você de novo o versículo 34, onde está escrito o seguinte: Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. De fato, esta segunda parte do versículo 34 pode estar conectada à pergunta: quem os condenará? Que também é relacionada com a pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a segunda parte do versículo 34, que fala da obra de Jesus por nós, sim, pode estar conectada àquilo que já foi visto e àquilo que lhe precede, mas, alternativamente, essa passagem do versículo 34 também pode estar relacionada com o que vem a partir do versículo 35. Porque, pense comigo, o versículo 34 comunica a obra de Cristo por nós. Cristo morreu, recebendo em si a condenação que o nosso pecado merece, ressuscitou, e com isso nós temos o testemunho da eficácia da sua morte sacrificial. Depois Cristo ascendeu, sendo super exaltado, inclusive em sua natureza humana, e investido de soberania e de domínio sobre todas as coisas. E por fim, o apóstolo disse que Cristo intercede por nós, assegurando-nos desse modo o benefício eterno do seu sacrifício. Então, o ponto
que liga esta parte do versículo 34 ao que vem depois, está exatamente aqui. Se Cristo fez tudo isso por nós, conquistando-nos tão grande salvação, quem nos separará do amor de Cristo? Que é a pergunta do versículo 35. Então, dito isto, nós vamos à pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Esta é a última da série de perguntas. A primeira é: quem será contra nós? Versículo 31. A segunda, do versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A terceira, no versículo 34, quem os condenará? E depois nós temos a última desta série de perguntas relacionadas: quem nos separará do amor de Cristo? Esta, portanto, é a última da série de perguntas e o próprio clímax da segurança do cristão, que é o amor de Cristo. De fato, meus irmãos, nós estamos seguros, não é exatamente porque não há adversários relevantes, nem acusadores eficientes, nem juízos condenatórios eficazes. Nós somos seguros, na verdade, por causa do amor de Jesus Cristo. Esse é o porto seguro, é o lugar seguro da segurança cristã. O amor de Cristo na passagem, evidentemente, não é o amor dos cristãos por Cristo, é o amor de Cristo por seu povo eleito. Isso fica claro, por exemplo, no versículo 37, um pouco mais adiante, você passa a vista ali e você vai encontrar por meio daquele que nos amou. No versículo 39, diz coisa semelhante, amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não tem a menor dúvida que o amor de Cristo na passagem é o amor de Cristo pelos seus eleitos, não é o amor do cristão por Cristo. E nem mesmo faria muito sentido, não é? Afirmar que não seria possível afastar-nos do nosso amor por Cristo. De modo que a segurança do cristão não está na firmeza do amor do cristão por Cristo, ainda que esse amor seja perseverante, como queremos demonstrar que é. Mas a firmeza, a segurança do cristão está ancorada no amor de Cristo por ele, no amor de Cristo pelo cristão, e aqui reside a pedra fundamental da preservação dos eleitos. Agora, por outro lado, o amor dos crentes por Cristo, como já dito em momento anterior, à luz do versículo 28, lá no versículo 28, nós encontramos ali: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o bem daqueles que amam a Deus, e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando estivemos lendo o versículo 28, nós dissemos aos nossos irmãos, a propósito desse texto, que o amor dos crentes por Cristo é a marca mais evidente do amor de Cristo por eles. Então, é apenas natural que em uma passagem que diga, como em pouquíssimas outras, sobre a imutabilidade do amor de Cristo, também diga sobre a perseverança do amor dos crentes por Cristo, que resulta, naturalmente, do amor de Cristo por eles, pelos crentes. Então, vamos em frente e vamos entender um pouco mais esta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Notem aqui comigo, ainda no versículo 35, que as expressões tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, são uma expansão da pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A ideia é a seguinte: coisas como tribulação, fome, nudez, perigo, espada nos separam do amor de Cristo? A pergunta é relevantíssima, tanto do ponto de vista da imutabilidade do amor de Cristo, que é o seu aspecto objetivo, como da perseverança do cristão, o aspecto subjetivo, porque lida com pelo menos duas questões importantes. Em primeiro lugar, do ponto de vista objetivo, o fato de o cristão padecer sob adversidades tremendas é sinal do desamor do seu Cristo por ele? A resposta do apóstolo é um retumbante não.
Não importa o que nos ocorra, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nem se cogite em concluir que estas coisas são um sinal do desamor do Cristo pelos seus eleitos, do abandono dos eleitos por Cristo. Pelo contrário, essas coisas estão no plano de Cristo para tão somente contribuírem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós já lemos de novo no versículo 28. Então, cuidado com isso, porque Paulo, antes de tudo, ele está querendo nos dizer que estas circunstâncias de sofrimento, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não são um sinal do desamor do Cristo por seu povo eleito. Em segundo lugar, do ponto de vista subjetivo, é verdade que estas coisas ditas na passagem, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por si mesmas, elas sim tenderiam a nos esfriar em nosso amor por Cristo, porque não raro estas coisas podem se constituir em poderosas tentações. Essas eram muitas vezes as coisas pelas quais os cristãos eram submetidos a fim de negar a sua fé. E os que afligiam os crentes com estas coisas queriam exatamente obter deles uma expressão de rejeição do seu Cristo. Queria que eles negassem sua fé em Cristo para escapar de todos esses sofrimentos. Agora, seria possível que essas experiências nos levassem a apostatar e a blasfemar do Cristo? Bom, pelo menos definitivamente não. A resposta é não. Nem essas coisas que por si mesmos nos levariam a negar a fé e são causas de muita apostasia, Paulo diz, conseguem eliminar a fé dos eleitos. Até porque é também verdade que Deus não permitiria que os eleitos fossem provados para além da sua possibilidade de resistência, ou que recebessem estas provações sem uma medida toda eficiente, toda suficiente da graça de Deus. E tudo isso é reforçado pela citação do Antigo Testamento, que vem logo em seguida no versículo 36. O versículo 36 traz a citação de Salmos 42, versículo 44, versículo 22. De acordo com esse texto, não é? Paulo está seguindo aqui uma tradução antiga chamada Septuaginta, do hebraico para o grego, e lá está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja que o salmista é citado para fortalecer a resposta negativa à pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Não faz sentido dizer que o sofrimento nos separa do amor de Cristo se os eleitos padecem sob tais sofrimentos exatamente por causa do seu amor por Cristo. Amor por Cristo que resulta do amor infalível de Cristo por eles. Por amor de ti somos entregues. Veja, não é? Por amor de ti somos entregues. Não importam quão intensas sejam as tribulações, entregues à morte como ovelhas para o matador, nem quão incessantes sejam as tribulações, o dia todo dá uma ideia de uma realidade sempre presente, é mais frequente do que todo dia, é o dia todo, como possibilidade sempre presente. Essas tribulações, então, apenas testificam da imutabilidade do amor de Cristo pelos eleitos e da perseverança do amor dos eleitos por seu Cristo, visto ser exatamente pelo seu Cristo que os eleitos as padecem. Mas, então, com essa citação, o apóstolo ensina que não há nada de estranho no sofrimento constante dos eleitos pela causa do seu Cristo. O sofrimento é exatamente a experiência esperada por aqueles que foram atraídos por Deus ao Evangelho de Jesus. E eu quero saber se disseram estas coisas para você quando pregaram a você o Evangelho.
Disseram a você que o sofrimento é exatamente a experiência esperada por aqueles que abraçam o Evangelho de Jesus, que creem no Evangelho de Jesus. Quando pregaram o Evangelho a você, disseram a você estas coisas que lhe aguardavam também? Se não, as pessoas que pregaram o Evangelho para você não disseram a história completa. Porque, se não vejamos em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12, está escrito assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Em João capítulo 15, versículo 20, primeira parte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 14, por fim, esse é o último texto: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, qual é a conclusão do nosso texto? Bom, em suma, Paulo está dizendo que é impossível que o sofrimento nos separe do amor de Cristo. O fato do sofrimento em si não é sinal do desamor do nosso Cristo por nós. Por isso mesmo, o sofrimento nunca resulta na apostasia de um eleito de Deus. Pelo contrário, o eleito de Deus sofre por amor do seu Senhor. Então, como é esse o caso? Em primeiro lugar, preste atenção em mim, meus irmãos, nesse ponto. Quem apostata por causa do sofrimento pode estar apenas demonstrando com isso que não é cristão verdadeiro. Há inumeráveis conversões falsas que se revelam como tais exatamente na hora da aflição inesperada. Esses são aqueles, como diria o Senhor Jesus na parábola do semeador, aqueles com um coração do tipo solo rochoso. Você se recorda? Um coração que não tem espaço para o Evangelho lançar as suas raízes profundamente e crescer fortalecido. Pois bem, vem a angústia, vem a perseguição, e esta pessoa que rapidamente abraçou o Evangelho, rapidamente apostata da fé. É isso. Essas conversões falsas estão a se revelar todos os dias, e elas se revelam exatamente nesses momentos de sofrimento, de perseguição, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em segundo lugar, aqueles que são atraídos por falsas promessas de prosperidade temporal. Eles não foram atraídos pelo Evangelho de Jesus, eles não abraçaram o Evangelho de Jesus, e na maioria dos casos eles não são crentes verdadeiros. Eles são, na verdade, igualmente mercadores da fé, eu digo, semelhantes àqueles que venderam a eles estas falsas promessas, e são tão charlatões quanto aqueles que manipulam a Bíblia para vender falsas esperanças. De fato, aqueles que são atraídos por falsas promessas não são crentes verdadeiros. Em terceiro lugar, aqueles que usam a fé, o envolvimento com a igreja, a Bíblia, o serviço cristão para receber bênçãos temporais, não são crentes verdadeiros.
Quem quer que venha a desejar o crescimento profissional, todos precisamos desejar crescimento profissional. Mas a maneira como os crentes fazem isso é trabalhando diligentemente, é estudando com afinco, claro, orando para que Deus abençoe as suas atividades todas e abençoe essas atividades como Ele bem entender que deve abençoar. Essas pessoas são gratas a Deus pelo que possuem, elas são gratas pelo que receberam, são gratas pelo que deixaram de receber, mas isso é muito diferente do uso da fé como barganha, do uso da fé como moeda de troca. Esses que fazem uso do serviço cristão, do culto a Deus, como moeda de troca, não são crentes verdadeiros. Em quarto lugar, aqueles pregadores que estimulam o povo cristão na busca da prosperidade material por meio da religião, não são crentes verdadeiros. Eles são apóstatas, são tão apóstatas quanto aqueles que os seguem. Deus um dia lidará com esses falsos pregadores, com esses falsos mestres. Mas o apóstolo em nosso texto disse quanto aos eleitos: não importa o que lhes aconteça, eles amam o seu Cristo e por amor do seu Cristo são capazes de padecer sob muitos sofrimentos e perseguições. Por qual razão? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo, aquele que por eles morreu, ressuscitou, se assentou à direita de Deus e por eles intercede. Que o Senhor faça a sua palavra produzir fruto. Em primeiro lugar, no coração dos nossos irmãos que fazem a primeira igreja congregacional. É para vocês, meus irmãos, que têm gravado estes vídeos. Agora, querendo Deus, onde quer que este vídeo seja reproduzido, que o Senhor use a sua palavra para produzir vida, produzir fé verdadeira, serviço autêntico. Gente que ama a Cristo sinceramente. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te damos graças, muitas ações de graças pelo poder do teu evangelho, porque o teu evangelho de fato leva crentes verdadeiros cativos aos teus pés. E nele, Senhor, se evidencia a verdade de que não é possível sermos separados do teu amor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês todos. Registro saudade que tenho de todos vocês e espero em Deus poder revê-los o quanto antes. Deus abençoe os meus irmãos.